Bom, vocês sabem que eu tô um pouco de saco cheio dessa sequência de episódios. Pra mim já foram 3 péssimos episódios numa luta dupla aí absolutamente sem graça faz um tempo. E esse episódio foi basicamente só a luta do Bruno com o Seco. E é difícil quando é só isso, porque realmente é difícil de arrancar alguma coisa daí, principalmente quando você já não tá gostando. E aí, como eu realmente acho que a luta não significa nada, porque tem isso, né? Eu não sou o cara de ficar debatendo o funcionamento de porradaria de shonen de porrada, sabe? Ah, esse golpe tinha que ter dado certo porque no guide fala que o personagem tal tem o poder nível X e o nível X é maior que o nível Y e tem as vantagens de elemento. Eu não gosto disso. Eu não me interesso por isso. Eu acho que o que tem que funcionar dramaticamente e tematicamente. Não funcionar logicamente. Funcionar logicamente é inútil na minha experiência, sinceramente. Mas não tinha nada aqui, né? Assim, o Seco não significa nada pro Bruno, o Bruno não significa nada pro Seco, o Bruno tá basicamente tentando sobreviver e o Seco, se tivesse que ficar com raiva de alguém, tinha que ser do Giorno, porque foi o Giorno que matou o cara que era o líder dele. Mas aí quando ele ficou sabendo, quando ele percebeu, né, que o Chocolata morreu, ele também não se importou muito. Então é quase como se o Seco tivesse lutando aquela luta mais por pirraça a essa altura do que por qualquer outra coisa. E o Bruno tá lutando porque ele tem que sobreviver, porque tem um cara lutando contra ele. E é isso, sabe? E eu não acho que é o suficiente, assim, pra mim, a minha experiência de assistir esse tipo de coisa, eu não acho que é só o suficiente. Se você fizer a pergunta por que esses personagens estão lutando, eu não quero que a resposta seja, bom, X atacou Y, Y precisa se defender. Existem situações onde isso pode funcionar, mas eu não acho que Jojo é esse tipo de história. Mas Jojo acaba caindo muito na situação de, bom, os nossos heróis estão avançando, tem alguém no caminho, então ele vai ter que lutar, porque se ele não lutar ele morre. E esse negócio de morrer ele não quer fazer. Ele tem outras coisas que ele quer fazer mais do que morrer. Então, como eu não tenho nada além disso, só o que me sobra é ter que ficar pensando se a luta foi legal. Porque eu também não achei que a luta é interessante o suficiente no desenvolvimento dela, as técnicas. Não tá tipo... Primeiro que não tá especialmente bem dirigido, não tem nenhuma jogada narrativa ou visual ou estética pra deixar esse episódio diferente do resto. É só uma luta. Acho que a única coisa especial que eu vi nessa luta foi que num certo momento eu fiquei pensando o quanto as técnicas dos stands não são... Tirando quando o stand dá uma sequência de socão. Tem muito stand que dá sequência de socão. Mas tirando sequência de socão, são umas técnicas para conseguir uns truques para vencer ou matar o adversário, né? O Giorno, por exemplo, no episódio passado, fez um truque de uma bala que tava dentro da cabeça. Bala? Era isso? Acho que era. Que tava dentro da cabeça do cara e ele fez virar um inseto e tal. Ele não tá usando isso pra aumentar a habilidade de luta dele. E nessa luta, o Bruno faz as jogadas com o poste, de dividir o poste ao meio com o zíper e trazer pro cara e fazer uma técnica de girar no poste pra dar um chute e tal. Então tem alguma coisa ali de luta mano a mano que, da minha memória dos últimos Jojos, me pareceu estranho. Não estranho ruim assim, mas me pareceu diferente do que se costuma acontecer. E eu achei curioso. É isso, eu achei curioso que é ligeiramente diferente. Talvez nem seja, e só eu que não tenho memória, né? Mas, beleza. Eu até fiquei pensando naquele momento que, Bruno Bucciarati é um capo da máfia italiana. Ele é um bandido de rua, dá pra dizer assim. Não exatamente ele precisa ser um mestre do Kung Fu pra isso.
E quando ele começou a lutar daquele jeito, eu fiquei pensando nisso, fiquei pensando no... Ele aprendeu a dar porrada, assim, a técnica de chute na cabeça e pá, porque tretar, beleza. E, por exemplo, o Mista tem a habilidade de dar tiro com revólver. Os tiros dele são diferentes, mas é tiro com revólver. Tiro com revólver é o tipo de coisa que máfia faz. Eu fiquei pensando nessas questões, nem é uma crítica de ele não deveria saber lutar, não é isso que eu tô dizendo. Mas enquanto ele dá uma porrada, eu ficava pensando que isso não é comum em Jojo, recentemente. E é curioso que o Giorno seja um cara que saiba lutar plasticamente, né? Como ele fez nesse episódio. De resto, eu só fiquei muito pensando no quanto o recurso visual das duas técnicas dos caras ficou uma merda sem tamanho, porque, beleza, o cara faz as coisas virarem terra, é isso? Então tudo meio que fica meio líquido. Ele fala terra, mas é mais como lama, né? Suponho, não sei também, não faço ideia. Mas o cara faz as coisas virarem lama e tal. Então, mas o Bruno fugiu do cara por baixo da terra com o zíper antes do cara fazer as coisas virarem lama. Se ele tivesse feito tudo virar lama ou terra, aí eu entenderia que o Bruno tá abrindo caminho com o zíper por essa terra, eu suponho. Mas até onde eu entendi, primeiro ele fugiu e depois o cara foi atrás dele e aí ele foi, assim, progressivamente fazendo tudo à volta dele virar terra. E aí ele foi chegando no Bruno. Mas sem o cara ter feito tudo virar terra, significa que o Bruno tá abrindo o zíper onde? Porque ele tá num eterno mundo de limbo, mas assim, beleza, ele abre o zíper nas coisas e ele forma aquele limbo roxo bizarro. E aí ele entra nesse limbo roxo bizarro. O limbo roxo bizarro é onde? E se ele já tá no limbo roxo bizarro, por que ele tem que ficar abrindo o zíper? De novo. Porque se ele abre o limbo roxo bizarro no chão, por exemplo, e desce pelo chão, eu suponho que o limbo roxo bizarro represente o quanto aquele corte é um corte mágico, porque, por exemplo, quando ele corta aqui uma pessoa e tira um pedaço, fica o limbo roxo bizarro aqui no braço do cara, e aí não fica espirrando sangue até ele desativar o stand, e se não tiver juntado antes, espirra sangue, porque não é mais uma coisa mágica, é só um braço decepado. Então ele corta o chão, então fica aquela coisa representando que ele não tá um corte físico, é um corte mágico. Mas ele cortou o chão e ele vai pro esgoto, não é isso? Por que ele não estava no esgoto? Onde ele estava? Se ele estava num limbo mágico, por que ele precisava abrir outros zíperes nesse limbo mágico? Como o cara tem acesso ao limbo mágico dele? Essa parte ficou confusa pra mim. E assim, ela ficou confusa pra mim, então tentem entender isso da seguinte maneira. Você que leu Jojo, e você é muito fã de Jojo, e você gosta muito de Jojo, e você gosta muito de Stand, e talvez você seja um leitor de Wikipédia, de Wikia, de Jojo, talvez você entenda perfeitamente como quais são as implicações do stand dele. Ou você entende essas implicações do stand do Bruno, ou você entende como, tanto faz! Beleza, esse é o seu ponto de vista. Pense agora num outro ponto de vista de uma pessoa que não tá 100% investida naquilo e tá vendo e vai achar aquilo esquisito como eu achei esquisito. Tente entender que existe também esse ponto de vista. Existe uma outra pessoa assistindo e olhando para aquilo e falando, mas espera aí. Essa foi a minha experiência. A minha experiência foi a experiência do mas espera aí. Não é talvez a sua experiência que gosta muito de Jojo, muito mais do que eu e muito mais do que eu estou gostando dessa parte. Só apontar mais uma vez as milhares de vezes que eu já apontei, só pra vocês não ficarem tão putos assim. Essa parte 5 é razoavelmente bacana e eu tava gostando muito uns 4 episódios pra trás. Esse conjunto de episódios dessa luta, absolutamente merda pra mim. E só pra não dizer que eu não comentei, Polnareff confirmado, né? Assim, tava bem... Não era difícil de supor, é isso que eu quero dizer. Que era o Polnareff, e o Polnareff ficou... Assim, vamos lá. Por que o Polnareff tá
aqui e agora. Assim, eu gosto do Polnareff, é um dos meus personagens preferidos da parte 3, eu odeio a parte 3. Mas eu gosto do Polnareff, o Polnareff é legal, bacana, ele voltou, eu gosto dele. Yeah! Mas assim, a ponte dessa parte do Jojo com o resto dessa parte 5, com os anteriores, primeiro o fato do Giorno ser o filho do Dio, e no começo tem uma investigação por conta dele ser o filho do Dio, caso eu não esteja maluco. É uma investigação que tem a ver com o Jotaro, se eu não me engano, e o moleque lá da parte 4, que eu esqueci o nome, que tem o Echoes. Eu não sei muito bem o que o Polnareff tem a ver com isso. Foi o Jotaro que chamou? Mas por que o Polnareff? E aí o Polnareff tem um arquivo sobre eles e acha a história deles curiosa, e agora ele tá tipo... O Polnareff tá investido nisso, tipo, emocionalmente investido nisso, e acha isso inspirador de alguma forma, ou seja lá o que for que ele tá falando. O discursinho do Polnareff me soou muito deslocado. É quase como se o Polnareff estivesse lendo o mangá, sabe? Pô, realmente essa história é muito bacana, eu queria fazer parte dessa história. Aí ele pediu pro agente dele, né, o empresário dele, que é o Araki, falou, se eu puder ter um papel, eu queria muito fazer parte de mais um Jojo, eu não consegui papel em nenhum outro anime. Aí o Araki falou, bom, tudo bem, pode participar. E ele vai ensinar alguma coisa com a flecha, sei lá. Me parece um elemento muito externo. Nem que fosse o moleque do Echoes ou o Jotaro seria um elemento muito externo a essa altura. Se eles tivessem integrados à história ao longo da história, mas o moleque... Merda. O moleque ficou deslocado da história desde o episódio 3, talvez. 2, sei lá. Ele não importa mais. Então se ele voltasse agora, ainda seria um elemento externo. Não é bom. Acho esquisito. Não... e Jojo é legal. Vocês gostam, continuam gostando. Eu não. Acaba logo essa bosta. Pelo amor de Deus. Tá tão bom, por que foi ficar ruim? Volta a ser bom. O link do padrinho está na descrição desse vídeo. Se você quiser ser um padrinho e fazer parte do nosso grupo do Telegram, e aí falar pessoalmente pra mim, me marcar ali, me taguear e falar, Kitsune, seu bobo, Jojo é legal. Aí você manda pra mim, eu falo, pô cara, desculpa mesmo. Aí a gente conversa sobre isso. E é isso. Abraço, falou.